Olá pessoal, meu nome é Gregory Carneiro, eu sou professor de filosofia e esta é a 8ª aula do nosso curso e a segunda aula da nossa minissérie sobre o pensamento científico. Na aula passada eu falei um pouco sobre as características da ciência e a ciência como era concebida na antiguidade. Não custa nada lembrar que a ciência, como a gente pensa hoje, ela tem diversos caracteres, diversos aspectos importantes. O primeiro deles é um conhecimento que pretende ser objetivo, ou seja, não depender do sentimento, da opinião de nenhuma pessoa. Ele é objetivo e não depende da nossa opinião. O segundo aspecto forte é que a ciência contemporânea ela está sempre em busca de medida, proporção. A gente não pode pensar hoje em ciência sem pensar na matemática envolvida. Se você tem alguma dúvida disso, pensa como são as suas aulas de física. Existe como você pensar em física sem pensar naquelas equações E igual a mc ao quadrado, por exemplo? Não. Então, a ciência hoje é altamente ligada com a ideia de matemática, de medida, de proporção. O terceiro aspecto forte é que a ciência ela é universalizante. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ciência quer falar de tudo e não vai ficar fazendo pequenos reparos para mudar a sua concepção das coisas. Ela fala de tudo, ela fala do passado e do futuro. A gente tem falado bastante sobre essa visão universalizante das coisas. Se você quer um contraste, pense, por exemplo, como a astrologia, que não é uma ciência, sim uma pseudociência, age. Se você é de determinado signo, por exemplo, eu sou de peixe, a astrologia vai dizer que em determinado mês vai ser um bom mês para eu ganhar dinheiro. E por que eles falam isso? Bom, é porque os astros estão alinhados de determinada maneira e é por isso que eu vou ganhar dinheiro. Mas se eventualmente eu não ganhar dinheiro por causa dos astros, né? Mas é porque você tem ascendência em outro signo e daí esse signo perdeu dinheiro. Isso explica por que você, na verdade, mesmo sendo de peixe, perdeu dinheiro. A ciência não é assim. A ciência ela é determinante. Você não fica fazendo essas adaptações pequenas aqui. Ela pretende ser um discurso universalizante. Outro aspecto importante do pensamento científico atual é que é todo baseado em causa e efeito. Sempre quer fazer relações entre as coisas que acontecem e entre as mudanças. A gente tem falado bastante da causa e efeito, principalmente por causa do Hume e do Kant. Quem não assistiu essas aulas pode voltar. O último aspecto que a gente comentou é que a ciência hoje é muito ligada à noção de evidência, de prova. Então, esses são os pontos-chave do pensamento científico atual, que a gente não pode esquecer. O que a gente viu também na última aula é que a antiguidade ela já oferecia para um certo tipo de conhecimento, que a gente chamava de filosofia natural. Lembre-se, filosofia natural como tudo que é externo, ou como os gregos chamavam, que explica, que estuda a physis. A ciência na antiguidade já dava para a gente a noção de medida e proporção, pois Platão ele achava que o conhecimento era apenas o conhecimento dedutivo, e dava também a noção de causa e efeito. Lembra? Aristóteles era um grande estudioso, uma pessoa curiosa sobre a mudança. Então ele foi o primeiro a pensar essa noção de causa e efeito. E óbvio, a filosofia como um todo, que é o que a gente está chamando de ciência na antiguidade, já pensava em prova. Por quê? Porque filosofia, toda filosofia que veio após o mito, ela era baseada na noção de justificação.
Justificação racional, claro, mas sempre ligado à noção de evidência também. A noção não é, lembre-se, tanto a ciência quanto a filosofia, elas não se confundem com a mera opinião. Então tenham isso em mente, é diferente de opinião. Na aula passada eu mencionei brevemente que esse termo filosofia natural, ele persistiu por muito tempo. Persistiu até na verdade, o século XIX, quando foi cunhado por William Whewell, que era um filósofo britânico que pela primeira vez usou o termo cientista e ciência para denominar o que se fazia na filosofia natural. Este termo, se você não se convence que o termo filosofia natural era muito forte pela capa do livro do Isaac Newton, onde ele colocou aquelas leis da física de filosofia natural, até os dias de hoje, se você faz um doutorado e termina com sucesso, você é chamado de PhD. PhD literalmente quer dizer doutor em filosofia. E isso aqui não é à toa. É por quê? Porque é uma herança dessa época em que todo mundo que fazia ciência é filósofo natural. Então hoje, se você faz um doutorado em química, por exemplo, você ganha o título de PhD, que é doutor em filosofia. Quer dizer que você é um grande filósofo? Não, quer dizer que você conhece filosofia natural, que era nesse sentido aqui. Hoje, o que eu quero mostrar para vocês são as mudanças implementadas pela ciência moderna. E essas mudanças, elas são basicamente três. A primeira mudança forte, vocês devem lembrar que quando eu falei da ciência feita na antiguidade, eu mencionei que a ciência da antiguidade ela era contemplativa, ela buscava simplesmente conhecer a verdade, conhecer o mundo exterior. A ciência moderna mudou isso. Passou não só a querer conhecer a natureza, como passou a dominar a natureza. Esse aqui é um ponto importantíssimo de se guardar. A ciência moderna, ela não apenas se contentava em conhecer a natureza, ela queria dominar a natureza, controlar. Descartes expressamente falou que a ciência buscava dominar a natureza. Francis Bacon diz: saber é poder. O controle era um aspecto importante que diferenciava a ciência feita na modernidade para a ciência feita na antiguidade, que era simplesmente contemplativa. Não esqueçam dessa parte. Se você precisa de alguma coisa que te faça lembrar, pensem aqui, por exemplo, na astronomia, com Copérnico, que deu uma explicação melhor sobre o movimento dos astros e permitiu grandes navegações. Vocês acham que alguém na modernidade iria entrar no mar para passar meses à deriva sem um sistema de navegação preciso? A astronomia forneceu isso. E as navegações, por sua vez, permitiram o advento de coisas como o mercantilismo, que provocou posteriormente as revoluções. A ciência também provocou as revoluções industriais. Por que eu estou falando disso? Porque esse movimento de dominação e de controle cresceu de acordo com a história da ciência e provocou o que a gente vai estudar mais a fundo depois, determinados movimentos filosóficos da filosofia contemporânea. Um desses movimentos, claro, marcante, é o marxismo. Então não percam isso de vista, apenas guardem por enquanto que a ciência moderna buscava o controle e não apenas a contemplação. Outra maneira muito interessante de você visualizar como houve essa mudança da ciência feita na antiguidade para a ciência moderna é você simplesmente observar simplesmente os próprios movimentos da filosofia. Pensem, por exemplo, na maneira como Hume pensava, a maneira como a gente adquire conhecimento. Por mais genial que o Hume fosse, ele ainda era um filósofo ligado à maneira antiga de se fazer, de se adquirir conhecimento. Ele via um objeto, vamos exemplificar aqui como sendo uma caixa,
e ele pensava apenas em como esse objeto influenciava a percepção do homem. E era tudo que ele podia esperar. Lembre-se, Hume ele é um filósofo ligado aos sentidos. E, de certa forma, nada mais. Ele é um empirista clássico. Mas Kant, sim, o filósofo que percebeu toda a mudança para essa noção de controle, uma mudança filosófica e intelectual, percebeu que existe, claro, essa parte aqui, a parte em que o objeto afeta o homem. Então existe essa direção dos sentidos, mas o homem também, ele possui essa coisa chamada razão. Lembre-se, a razão possui princípios que ajudam o homem a compreender o que ele entendeu nos sentidos. E o Hume não entendia, por exemplo, a relação de causa e efeito, Kant entendia muito bem. Kant dizia, não, a causalidade não é algo da natureza, digamos, algo que a gente vai entender apenas observando a natureza como as pessoas da ciência antiga faziam. Para Kant, a gente tem esses princípios da razão e a gente joga de volta na natureza. É a maneira como a razão compreende as coisas. Se você pensa nisso aqui como um papel ativo do homem, e de fato é um papel ativo do homem na produção do conhecimento, você começa a entender essa noção de controle aqui. A ciência ela não é apenas essa parte de contemplação. A ciência envolve um papel ativo do homem. Então, nesse sentido, a ciência moderna é muito bem representada no pensamento kantiano. A Crítica da Razão Pura, ela não só é um grande livro de filosofia, como também é um livro representativo, talvez o livro mais representativo de uma espécie de mudança, de uma virada na chave do pensamento humano, que agora passava a essa posição ativa e não apenas contemplativa da natureza. O segundo aspecto que a ciência moderna trouxe frente à ciência feita na antiguidade foi um novo papel da matemática. Eu cheguei a falar para vocês na aula passada que o pensamento matemático existia sim na ciência feita na antiguidade. Não é correto falar que a ciência moderna inventou a matemática dentro da ciência. A questão é que a matemática passou a ter um papel mais preciso e expressivo dentro do pensamento científico como um todo. Vocês querem ver uma maneira interessante como essa história pode ser contada? Descartes, esse nosso velho companheiro, Descartes não só foi um grande filósofo dessa maneira como a gente conhece, como foi um grande cientista da maneira como a gente conhece, por exemplo, Isaac Newton. Descartes ele tinha uma física que estudava as mesmas coisas e tentava explicar as mesmas coisas que a física do Isaac Newton. Era uma física que estudava o movimento baseada em coisas como vórtices, ou alguns traduzem como turbilhões. Reparem um pequeno modelo de como era o universo na visão do Descartes. Para ele, tudo que existia, né, o universo era preenchido com esses pequenos turbilhões que interagiam entre si de uma maneira bem curiosa. Assim, olhando dessa maneira, parece algo bobo e que não faz sentido, porque a gente já conhece a física newtoniana, certo? Mas observe a primeira lei da natureza de Descartes e vocês vão ter uma pequena surpresa. Essa lei diz o seguinte, que cada objeto, uma vez dotada de movimento, sempre permanece neste mesmo estado e que, consequentemente, uma vez posto em movimento, sempre continua a se mover. Parem um segundo para prestar atenção no que essa lei está dizendo. Parece ou não parece a lei
uma lei, a primeira lei, no caso, de Newton. Newton, meus amigos, conhecia o pensamento, a física, no caso, de Descartes muito bem. Só que ele percebeu, e na verdade diagnosticou de uma maneira muito forte, que essa noção de turbilhão e de vórtices não possuía uma matemática capaz de dar, então aqui uma característica, uma matemática capaz de dar previsibilidade e precisão. Descartes, então, dispensou a noção de vórtices e turbilhões da física da física cartesiana e bolou, na verdade, desenvolveu uma nova matemática só para cuidar da física dele. Isso é uma coisa também que muitas vezes passa batido quando a gente está nos primeiros anos da escola, né? Mas Isaac Newton não só foi um grande físico, como foi também um grande matemático. Isaac Newton foi um grande matemático. E ele fez essa matemática precisamente para desenvolver uma física mais precisa. Então, outro aspecto importantíssimo da ciência moderna, e que é muito diferente da ciência desenvolvida na antiguidade, é esse novo papel da matemática. Ela não é apenas dedutiva, ela é precisa, ela possui a capacidade de dar previsibilidade. O Descartes, ele é um filósofo tão interessante e com uma obra tão ampla que ele é capaz de nos dar o terceiro, quase sozinho, o terceiro aspecto que diferencia a ciência moderna da ciência feita na antiguidade. Descartes ele também foi um grande estudioso da biologia, em especial do corpo humano. Ele dissecava os corpos, estudava os órgãos, mas esses estudos dele tinham umas finalidades muito curiosas. Uma delas é que o Descartes ele tinha um órgão, uma parte do nosso corpo, que ele achava que era onde ficava guardada a nossa alma. Hoje, essa parte que ele designa como o receptáculo da alma é conhecida como glândula pineal. Na antiguidade, eles achavam que essa glândula, essa parte do nosso corpo, não servia para muita coisa. Hoje, com os desenvolvimentos da medicina, bioquímica em geral, a gente sabe que a glândula pineal ela é responsável por secretar alguns hormônios, né, na corrente sanguínea. Mas naquela época, o Descartes ele achava que era, como não servia para nada, né, na cabeça dele, servia para guardar a nossa alma. Esse é outro ponto interessante que mostra como Descartes, genial como é, ele ainda era um filósofo ligado àquela maneira antiga, a maneira da antiguidade de se fazer ciência. Pois a terceira característica que a gente tem que guardar da ciência feita na modernidade, que é diferente da ciência da antiguidade, é que a metafísica foi separada da ciência. Lembre-se que na antiguidade a cosmologia estava dentro da ciência. Por quê? Porque estava dentro do pensamento filosófico. Mas na modernidade isso começou a ser separado. Então temas como Deus e alma começaram a sair da ciência. É óbvio, pessoal, aqui apenas um parêntese, que esses temas, Deus e alma, ainda permaneciam no que era a ciência da antiguidade por grande influência da religião católica, né, do cristianismo, que demandava, às vezes, à força que esses temas estivessem presentes. Mas a partir da modernidade, em especial com a separação da igreja e do Estado, esses temas passaram a ser relegados apenas ao que a gente chama hoje de metafísica e foi separado do pensamento científico. Isso virou algo tão forte que hoje, na filosofia, a gente tem muitas pessoas dispostas a defender a ideia de Deus, mas a ciência está cheia de ateu. Os ateus mais radicais, eles são, na verdade, a maioria deles são cientistas. Essas três características, vamos recapitular rapidamente, né?
As três características, então, da ciência moderna em relação à ciência feita na antiguidade é dominar a natureza, um novo papel para a matemática, que agora era mais forte, mais precisa, e ela também separou a metafísica da ciência, e expurgou, separou determinados temas, como Deus, como alma. Essas são as características, pessoal, que eu quero que vocês guardem. Elas são muito importantes e vão nos servir, digamos, como uma espécie de trampolim para a gente entender outros temas no futuro. Um desses temas, um movimento que veio depois da modernidade, que surgiu, que tentou levar essas características da ciência moderna, ou seja, essa busca por uma precisão matemática, esse desejo de dominação, esse expurgo de termos metafísicos, levou essas três características ao máximo, tentou radicalizar isso. E foi um movimento que causou diversas confusões. Eu pretendo falar dele nas aulas futuras. O nome desse movimento é o positivismo. Por enquanto, guardem apenas a maneira como a gente tem evoluído no pensamento científico. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Guardem isso e na próxima aula a gente vai voltar com mais temas científicos. Obrigado.